E aí pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um vídeo bastante educativo aqui no canal, principalmente para investidores iniciantes e atendendo a pedidos lá no meu Instagram desses investidores iniciantes. Hoje nós vamos falar aqui sobre dividendos mensais com apenas 5 ações. Eu vou mostrar dois exemplos de carteira aqui para vocês e o racional aí com algumas dicas para você iniciante que está começando seus investimentos em ações agora. Então, se você é investidor iniciante e não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E você que já é um investidor já mais experiente que está nesse vídeo, manda aí para o seu amigo que ainda é iniciante. Vamos lá então, 5 ações para dividendos todo mês. Vamos para o primeiro exemplo. E na sequência eu vou trazer o exemplo 2 com outras 5 ações com o mesmo racional e vou trazer ainda um conteúdo aí com os setores que mais pagam dividendos na Bolsa de Valores. Vamos com o exemplo 1 então aqui primeiramente. Nós temos aqui Ferbasa e Itaúsa, né, que pagam dividendos geralmente no mês de janeiro. Pagando em fevereiro nós temos a Klabin. Pagando em março, nós temos aí o Banco do Brasil. No mês de abril, nós temos Itaúsa novamente. No mês de maio, Ferbasa. No mês de junho, Banco do Brasil novamente, junto aí com a CPFL Energia. No mês de julho, Itaúsa. No mês de agosto, Klabin. No mês de setembro, Ferbasa, Banco do Brasil. No mês de outubro, Itaúsa de novo. Novembro, Klabin. E no mês de dezembro, Ferbasa, Banco do Brasil e CPFL Energia. Ou seja, é com base no histórico dessas empresas, com 5 empresas na carteira, você consegue aí um fluxo de dividendos mensal. Elas não pagam mensalmente, mas com essas 5 ações você já teria esse fluxo aí mensal durante todo o ano. Para o iniciante, por que é importante ter renda mensal? Principalmente para que você não desanime de investir em ações, porque o primeiro ano de investidor de Bolsa de Valores é o mais difícil. O primeiro, segundo ano são os mais difíceis porque você não vai ter muito resultado. Essa é que é a verdade, tá? Então não cai nessa conversa de que no primeiro ano você já vai mudar de patamar, porque não é assim, não vai acontecer certamente, tá? Você tem que ter paciência. E como você está investindo com pouco dinheiro, vai colocar poucas empresas, sempre busque por diversificação, descorrelacionando as posições. Então, vejam aí que com 5 ações nós estamos expostos a vários setores. Olha só, a Ferbasa, né, é metalurgia e siderurgia, é uma empresa que tem outros negócios também, mas o foco é a produção aí de ferroligas. E aqui, né, até um detalhe que talvez não é um ponto de entrada agora nessa empresa, porque apesar, né, de ser uma boa empresa, paga dividendos muito recorrentes, a gente tem que ficar atento no preço, já subiu muito, os múltiplos da empresa até chamam a atenção, principalmente a parte operacional, hoje está muito bem, está forte nessa parte, mas com as cotações da máxima, ou próxima das máximas, é bom ter um pouco de cuidado. Se você está começando, tem que colocar uma empresa dessa no radar sim para estudo, mas não precisa colocar na carteira de cara e queimar cartucho agora. Já já eu vou mostrar mais opções. Agora olha só, Itaúsa também se encaixaria bem aí nessa lógica, né? A maioria já conhece aí a empresa, ela tem investimentos em praticamente todas as áreas econômicas, sendo as principais financeiro, saneamento, energia, infraestrutura e consumo. Aqui sim, é uma ação que segue descontada, na minha opinião, e também paga dividendos com recorrência. Mais abaixo nós temos a Klabin, já é um negócio mais direcionado, né, digamos assim, papel e celulose, né, a linha de negócio da empresa. Também vejo como uma boa opção para crescimento e dividendos e se encaixa aí dentro de uma carteira bem enxuta e sem abrir mão da diversificação. Inclusive, acredito que é uma empresa que está descontada aí no meu ponto de vista. O Banco do Brasil também, né, de certa forma, se encaixa aí no raciocínio, aqui já é uma exposição ao setor financeiro, mas vejo também como uma opção ao agronegócio, por que não, né? Dado aí que a carteira do banco é muito exposta ao rural, e aqui eu vejo nesse momento, né, como uma opção para estudo também. Por mais que os múltiplos também chamem a atenção, né, estão baixos, o banco está no melhor momento hoje, a gente sempre tem que lembrar do preço. E para esse tipo de empresa, principalmente, o preço importa sim. E nesses preços, tendo em vista o risco de estatal, eu apenas
fico de olho. Para mim é próximo ali dos R$ 35 o ponto de entrada, mas para quem já está posicionado na empresa é seguir firme no ativo, mesmo racional aí da Ferbasa. Agora, CPFL Energia, para fechar aí a diversificação de portfólio com poucas ações, aqui você estaria exposto à transmissão, geração e distribuição. Então vejam só, né, que com 5 empresas você já está exposto a pelo menos 10 segmentos diferentes. O dividend yield médio dessas ações nas cotações atuais teria rendido algo em torno de 8,6%. Para uma carteira de ações inicial, não é nada mal. Mas vejam então aí, né, que dá para fazer bons investimentos na bolsa com pouco dinheiro, colocando poucas empresas e ficar bem diversificado. Então, depois aí do segundo ano de investimento, já dá para você perceber o efeito bola de neve trabalhando a seu favor, desde que você tenha disciplina de aportar todo mês e reinvestir os dividendos. Mas é paciência, não adianta querer fazer milagre em tão pouco tempo, com pouco dinheiro. Então estabeleça o seu preço teto para cada ativo que você vai colocar na sua carteira. Como assim? Vamos aqui a um exemplo. Vamos pegar então, para exemplo aqui, né, CPFL Energia com um yield aí de 9,7%, que foi o que ela entregou nos últimos 12 meses com base nos preços de cotação atual. Primeiro, vamos ver historicamente a rentabilidade. Então veja que esse yield da empresa foi aí de 5,5% mais ou menos. Então, para a gente traçar um preço teto, o ideal é a gente exigir pelo menos 6% de yield. Isso aqui não é regra absoluta, é ajustável, mas vamos trabalhar com 6%. Como que ficaria então o preço teto? Eu pego os últimos 5 anos de dividendos, divido, né, por 5, depois de somar os 5 anos. O resultado dessa divisão eu divido novamente por 6. O 6 aqui no caso é a nossa taxa mínima, é o 6% mínimo de dividendo que eu aceito receber. Fazendo isso eu chego ao meu preço teto, que é R$ 31,63. Então hoje, vejam só que as cotações estão um pouco acima disso. Então eu espero, porque acima desse patamar nós temos aí alguns picos, né, que nós podemos observar no gráfico, e geralmente esses picos são de investidores propensos a vender. Então eu mantenho a calma, se derrubarem o preço, eu compro. Lembrando que é só um exemplo, é um racional bem inicial mesmo para quem está chegando agora para a bolsa. Tenha em mente que investimento em ação não tem uma fórmula mágica, você tem que ir aprendendo e aplicando aquilo que faz sentido para você. E sempre priorizando boas empresas para começar a sua carteira. Lucros crescentes, dívida controlada e dividendos recorrentes são alguns dos critérios iniciais. E sem esquecer, obviamente, a parte aí do valuation, a parte da análise setorial, que é algo que você tem que ir se aprofundando de acordo com que você vai aprendendo. Você não pode ficar parado no mercado, senão você fica para trás. E como eu falei, dá para começar com pouco dinheiro. Veja aqui o exemplo 2 que eu disse que ia trazer para vocês, com uma simulação aí de uma outra carteira com 5 ações para fluxo de dividendo mensal. É possível. Olha só, é também conforme o histórico das empresas, onde todo mês alguma lhe pagaria dividendos, e aqui já é um portfólio mais enxuto, né, em relação à diversificação, comparando aí com o exemplo número 1 que eu mostrei para vocês, não é tão diversificado assim, mas todas as empresas são boas empresas também, nem todas estão no ponto ideal de entrada, é importante entender isso. Por exemplo, Taesa e Gerdau, para quem olha dividendos, nessas cotações atuais, caso essas cotações se mantenham, certamente nós não teremos esse yield parrudo agora em 2023. Por isso, a importância de fazer o valuation, entender o negócio da empresa e ter o preço teto estabelecido. Dessa forma, você vai fugir do que eu chamo de yield inflado. Esse yield aí é para quem comprou há um ano atrás, nos preços atuais, ou quem está com preço médio nos preços atuais. Quem for entrar agora não terá esse yield certamente. Você estaria acreditando num yield inflado, entre aspas. Eu sempre gosto de lembrar, dividendo é pago por ação. E aí eu volto no que eu falei antes. Se você é iniciante, paciência e foco no aporte, porque você não vai ganhar do mercado no curto prazo. A sua carteira e a rentabilidade dessa carteira, ela se constrói no médio e longo prazo. Uma outra pergunta que me fizeram muito também, né? Quais os setores que mais pagam
dividendos. Para a gente não se alongar, eu vou deixar aí na descrição para vocês esse material aí, tá? Com os setores que mais pagam. Tem um resumo com 2 cenários diferentes, cenário A e também cenário B. É um conteúdo aí que a Levante liberou totalmente de graça, tá? Não tem que pagar nada para acessar, vou deixar aí na descrição para quem está estudando dividendos. Mas enfim, uma carteira você vai construindo aos poucos. Como eu disse, nem toda ação que você quer comprar vai estar no preço ideal de entrada. Então, tem que se segurar, tem que controlar a euforia, esperar o momento certo. Enquanto isso, você vai olhando para outras opções. Como vocês podem ver aqui, eu trouxe apenas alguns exemplos, né? Trouxe 2 exemplos com algumas ações, mas tem muita coisa boa na bolsa para olhar, mas nem tudo vale a pena pagar o preço, tá bom? Então a gente tem que ficar sempre ligado. Então, no vídeo de hoje era isso, só essa conversa que eu queria ter com vocês, que me mandaram muitas perguntas sobre carteira com poucas ações, sobre dividendo mensal, investindo com pouco dinheiro. Como vocês podem ver, é totalmente possível, tá bom? Um abraço então, bons estudos e até a próxima.